Assim como nas redações, com jornalistas profissionais trabalhando todos os dias em busca da verdade, em outros espaços, ou às vezes do próprio quarto, pessoas com intenções duvidosas também se dedicam à produção jornalística. E o que elas produzem, sem exagero, pode matar. As notícias falsas também viraram uma epidemia, e esse é o tema do quadro Novo Normal. Meu convidado de hoje é jornalista e, com 9 anos de profissão, conseguiu uma trajetória que muitos colegas dedicaram a vida toda para conseguir, alguns sem sucesso. Ele é goiano e, depois de integrar o time de apresentadores de um dos principais telejornais do país, hoje é editor-chefe e apresentador do DF Record, em Brasília. Bem-vindo ao quadro Novo Normal, Matheus Ribeiro. Eu vou pedir licença para mudar o seu bordão. Em vez de falar tchau, obrigado, eu vou te dizer oi, obrigado. Oi, Gustavo, oi para todo mundo que acompanha a Rede Família. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para bater esse papo tão importante sobre um tema tão fundamental quanto o combate às fake news. É uma luta de todos nós. Matheus, na sua visão, a divulgação de notícias falsas é um risco maior do que parece ou é só uma brincadeira de internet? Gustavo, a primeira coisa que eu faço ao tratar de fake news, dessas mentiras, é a gente dissociar isso do trabalho sério jornalístico, né? Assim como em todas as outras profissões, o jornalista também está sujeito a erros. O jornalista também pode se equivocar durante a apuração de uma matéria e, infelizmente, acabar errando ao transmitir uma notícia. Isso não caracteriza o trabalho desse jornalista ou desse veículo de comunicação como um produtor de fake news, porque não há uma intenção nisso, né? O jornalista não erra por vontade própria. Quando há essa intenção, quando há essa vontade de produzir um significado que não corresponde à realidade, aí sim a gente tem essa fake news caracterizada, essa lorota, como se diz lá no meu interior, né? E aí, os malefícios disso e as intenções que essa notícia tem ao ser veiculadas é que devem servir de alerta para todas as pessoas. Por isso, a primeira dica que eu sempre dou para todo mundo que me pergunta: Matheus, mas como eu faço para me informar com mais qualidade? O primeiro passo é desconfie, vá atrás de saber se aquilo ali realmente corresponde a um fato ou só está produzindo um significado que vai agradar um pequeno grupo ou agradar alguém especificamente. Agora, durante uma pandemia que envolve questões de saúde, o problema é ainda mais grave, As pessoas podem se informar dessa forma e acabarem tomando decisões que vão influenciar na vida delas, Esse é o risco maior também, Matheus? Chá de boldo, Gustavo, chá de boldo. Saiu uma fake news dizendo que chá de boldo combatia o coronavírus. Lá no DF Record, nós ficamos tão abismados com a repercussão de uma notícia como essa, com mais de 40 mil compartilhamentos só numa rede social. Nós colocamos no ar, nós cumprimos esse papel social, eu diria até, de desmentir essa mentira, porque muitas pessoas poderiam acreditar e deixar outras medidas sérias de prevenção de lado, achando que o chá de boldo poderia combater a Covid-19. A gente sabe que nesses tempos, em que a imprensa também virou alvo de muitos ataques, nós jornalistas, que muitas vezes somos a pedra, é um dos objetivos da função, inclusive, viramos vidraça. Aí a gente vai ver um trecho do que aconteceu no DF Record. E o Eduardo diz: não gostei muito desse apresentador, ele é do contra, hidroxicloroquina salva. Ô Eduardo, eu não tenho que ser contra nem a favor remédio. Os pesquisadores, os médicos, os cientistas é quem devem definir tratamento. A nós, a população, cabe somente seguir as orientações de profissionais que estudam e que são respeitados no mundo todo. Matheus, por que é importante dar espaço também para esse tipo de crítica e informar do papel claro da imprensa nesse momento? Porque a gente valoriza algo que é fundamental no jornalismo, Gustavo, é pluralidade, nem você, nem nenhum outro apresentador, um âncora, se encaixa no papel de dono da verdade. Pelo contrário, nós jornalistas, nós aprendemos muito bem a ir atrás dessas versões, a ouvir muito mais do que falar. Então, eu sempre faço questão de reservar um espaço lá no jornal para trazer essas opiniões, ainda que divergentes, ainda que controversas,
ainda que às vezes possam estar contaminadas por uma certa desinformação, e é normal a gente encontrar isso, mas eu abro espaço para esse tipo de opinião no jornal até como uma forma de esclarecimento, de poder pontuar algumas situações que às vezes as pessoas formaram uma opinião baseada em mentiras, né? Então, acho que quando o jornalismo abre espaço, discute isso de forma humilde e se propõe a fazer a diferença, eu acho que a gente pode ter um avanço grande nessa guerra contra as fake news, né? Não nos cabe ter uma postura autoritária de deboche, por exemplo, de uma crítica veemente a uma opinião. Às vezes o cidadão formou aquela opinião dele porque foi mal influenciado por uma fake news, né? Sim. Você também tem uma empresa de comunicação, né? Queria saber como é que estão os negócios, agora caminhando já mais para o lado pessoal da entrevista. Mudou muito? A gente sabe que muitas pessoas alavancaram, né, nesse período, muito diferente do que se espera, ou do que a gente tem noticiado, inclusive. Como é que está o seu negócio relativo à comunicação? Gustavo, essa pandemia mostrou que a comunicação bem feita é um ingrediente fundamental para qualquer organização, para qualquer profissional, para qualquer pessoa que vive em sociedade. Então, nós precisamos saber como... A gente perdeu o sinal com o Matheus, vamos tentar refazer a chamada para continuar a entrevista. Se você ligou agora na Rede Família, esse é o quadro Novo Normal. A gente tem desde o início debatido com especialistas e personalidades, né, justamente essa questão do que é o novo, como o mundo vai ficar ou as transformações que essa pandemia já trouxe, né, na vida das pessoas. Matheus, a gente perdeu sua conexão, retomamos agora. Você estava dizendo que o mercado da boa comunicação garantiu mais espaço, é isso? Exatamente. Então, apesar da gente ter observado ali no primeiro momento uma certa fuga de alguns clientes preocupados com eventual crise, vou precisar cortar gastos, ao mesmo tempo abriu-se um mercado enorme. Então, lá na empresa, a gente também trabalha com transmissões ao vivo, com lives, que permitem conversas como essa que a gente está tendo agora. Então, isso acaba sendo um instrumento muito eficaz para determinado tipo de organização. A gente atende a entidades do Sistema S, como o Sebrae, por exemplo. Então, essa possibilidade de exercer a comunicação de uma forma mais tecnológica, mais digital, tem sido muito bacana também no contexto da empresa, e muitos clientes têm percebido aí outros caminhos. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Essa máxima da publicidade em tempos de crise. Eu acho que é bem por aí mesmo. É a gente saber como encontrar novos caminhos, mesmo diante de um cenário tão triste, tão trágico. Claro, não tem parte boa. A pandemia não tem um lado bom, é um lado trágico. São milhares de vidas, são milhares de pessoas contaminadas, e a gente se solidariza com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber encontrar alternativas para seguir em frente. E tem sido bem legal trabalhar com isso também lá, Gustavo. Matheus, o que mudou na sua rotina, né? Nós vivemos, como jornalistas, uns momentos um pouco estranhos, né? A gente noticiava a quarentena, as pessoas se isolando e, ao mesmo tempo, a gente continua na linha de frente, né? Continua trabalhando, claro, seguindo as medidas de segurança, mas a gente não viveu esse isolamento, né? Digamos assim. Na sua rotina, alguma coisa ficou diferente ou não? Tem duas coisas que estão me afetando bastante, assim, de forma pessoal. Primeiro, o fato de não encontrar minha mãe e a minha avó há mais de 3 meses, eu diria. Elas moram no interior, minha família é de Piracanjuba, no interior de Goiás. E aí, quando eu estava em Goiânia, a gente podia se encontrar com maior facilidade, devido à distância que é menor, mas desde a pandemia a gente já não se via. Com a mudança para Brasília ficou mais difícil ainda, então a saudade está apertando. Outra questão, Gustavo, é que aí eu não dei conta de ficar treinando em casa, não. Estou sedentário há 3 meses, sem treino algum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito agradecido por serem apenas esses incômodos, porque Sim. A gente sabe que tem gente em situação ainda mais grave, gente sofrendo consequências bem piores, né? Então, eu nem me permito ficar tão triste por essas consequências aí que aconteceram na minha rotina, não. Matheus, você disse que é difícil, né, encontrar uma coisa positiva porque todo mundo, de alguma forma ou de outra, acabou sofrendo. Mas essa situação já te ensinou alguma coisa? Você já parou para pensar sobre isso? Já, bastante. No contexto de trabalho, acho que
foi uma prova de que nós conseguimos construir relações de trabalho, ainda que à distância, né? Então, eu estou trabalhando muito mais em casa, as pessoas que trabalham comigo também ficaram um bom tempo em home office, a gente retornou às atividades na empresa há poucas semanas, mas se for necessário a gente vai retomar o home office, porque a gente já viu que é possível. Então, nesse contexto de trabalho, inclusive lá na Record TV Brasília, parte da redação está em home office também, e as atividades estão seguindo com uma dinâmica super legal nas reportagens, muitas entrevistas são feitas remotamente. Então, para o trabalho, mostrou que, de fato, a gente consegue usar mais a tecnologia e usar de uma forma que as pessoas tenham mais conforto. Pessoalmente, me fez questionar um pouco mais a forma como a gente acaba conduzindo as nossas relações e o que é prioridade na nossa vida, né? Com a saudade que eu estou sentindo da minha mãe, da minha avó, o tempo que eu passo agora em casa e não na rua, me fez rever um pouco mais as minhas prioridades de vida mesmo, né? Passar a gostar mais de fazer aquele jantar para a pessoa que você gosta, de ter um momento especial ali no seu lar, do que necessariamente ficar vivendo na rua. Acho que isso vai ser um aprendizado assim, dessa quarentena. Agora, Matheus, a gente também, né, tem observado, fazendo essas entrevistas, esse contato com as pessoas direto da casa delas, a gente vai descobrindo um pouco mais da vida delas. Eu acho que desde o começo dessa entrevista, o que todo mundo está se perguntando em casa agora, e eu também aqui, é a sua situação aí. Você está em obras, você está se instalando ainda em Brasília. É isso que está acontecendo? Olha, conduzir o DF Record está sendo uma missão gratificante, mas ao mesmo tempo muito trabalhoso, né? E eu trabalho muito. A gente está aqui, eu e o Yuri, meu namorado, a gente está nesse apartamento desde o dia 19, salvo engano, 19 do mês passado, são poucas semanas, e está tudo uma bagunça. Esse lugar aqui ainda vai virar um escritório. Por enquanto está um monte de futon empilhado, um quadro aqui atrás, está meio bagunçado. Falei, gente, mas não vai ter outro lugar para entrevista, vai ser aqui mesmo. Bom que eu comento depois. Muito bem. Eu fico muito agradecido por você ter aceitado o nosso convite. Infelizmente o tempo é curto. E agora sim, tchau, obrigado. Tchau, obrigado, Gustavo. Obrigado a todos da Rede Família. Contem sempre com a gente aqui da Record DF e também com a minha participação. Vai ser um prazer participar aqui do jornal. Beijo grande para vocês. Tchau. Tchau, tchau.